Ponte dei Morosi será a nova atração turística de Nova Veneza. E mais, sindicato e classe patronal não entram em acordo para a convenção coletiva dos químicos da região. O governo brasileiro homenageia colombianos que prestaram socorro aos envolvidos com o trágico acidente da Chapecoense. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Em tempos de crise, saiba como economizar durante a ceia de Natal. E ainda, a partir de hoje você confere uma série onde os prefeitos da região avaliam 2016 em seus respectivos municípios. E o primeiro será o chefe do executivo de Içara, Murialdo Gastaldon. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma tradição iniciada no século passado foi homenageada com o novo ponto turístico de Nova Veneza. Foi instalada no último final de semana e será entregue no dia 23 a Ponte dei Morosi, que no dialeto vêneto significa Ponte dos Namorados. É uma passarela de aço paralela à ponte sobre o rio Mãe Luzia, exclusiva para pedestres. Confira. A Ponte dei Morosi está quase concluída, passando apenas pelos últimos detalhes. A estrutura, além de permitir mais segurança para os pedestres, também vai voltar na história e resgatar outros costumes. Foi resgatada uma história construída no ano de 1936, com a primeira ponte no rio Mãe Luzia, aqui no centro da nossa cidade. E nessa ponte, lá em 1936 até 1955, era um ponto de encontro, era um atrativo para as pessoas que vinham do interior à missa no domingo. E ali eram marcados os encontros da juventude. Era o lugar que tu poderia encontrar, namorar e... Enfim, a gente tem muitas histórias bonitas de famílias que foram concebidas nesse ambiente. Então, quando a gente buscou fazer esse projeto, primeiro pela necessidade, né? Como só tem uma ponte, o trânsito intenso, o fluxo de pessoas também, tinha insegurança na ponte atual, né? E eu disse, não, nós vamos criar uma passarela, mas vamos resgatar os moldes da ponte anterior, a ponte de ferro, aquela ponte que era coberta, que tinha toda uma história, uma mística em cima dela. Vamos aproveitar e resgatar com essa passarela. E aí, quando chamei o arquiteto e o engenheiro, eu disse, olha, eu quero alguns detalhes que remetam a essa história. E aí eles construíram um projeto muito bonito em arco, e agora já está concebido, está ali no lugar já a passarela, né? E esse resgate, né, a nostalgia de tu relembrar as histórias e também para o futuro de Nova Veneza, né? Ela se torna mais um ponto turístico, mais um atrativo. Mas para essa estrutura estar na reta final, foi necessário a ajuda de outros políticos. É uma emenda parlamentar do deputado Jorge Bueira, do governo federal, na ordem de R$390 mil, ao qual engloba a ponte, a passarela, e também o paver da praça, que a gente trocou toda a lajota por paver, né? Então é um projeto comungado, né, de duas ações dessa emenda, junto com uma outra emenda parlamentar do deputado Esperidião Amin, que é a outra parte da rua que foi colocado o paver. Então, são emendas do governo federal, dos deputados da nossa região, que puderam propiciar esse momento histórico para a nossa cidade e para nós também. Essa ponte significa mais do que apenas estrutura, e sim o resgate do passado ligado diretamente para o futuro, onde se cria mais um ponto turístico na cidade de Nova Veneza. O passado, pelo resgate da história para a nossa geração, que muitas vezes não sabiam que existia essa história dos seus pais, dos seus avós. O presente, pelo investimento na estruturação da passarela, para os pedestres, para conforto e segurança dos pedestres. E o futuro como mais um atrativo, né, mais uma ferramenta turística para o nosso município. Então é um encontro desses três momentos, passado, presente e futuro, em cima dessa ponte dei Morosi, que era a ponte conhecida, o nome conhecido dessa ponte em 1936.
Então ela traz toda essa nostalgia e ao mesmo tempo esse futuro brilhante no turismo da nossa cidade. Os trabalhadores do setor químico ainda não têm novidades quanto à convenção coletiva da categoria. E pelo andar da carruagem, as negociações ainda vão longe. Não foi ainda depois de 4 rodadas de negociações que trabalhadores e patrões do setor químico de Criciúma e região chegaram a uma proposta que possa representar a renovação da convenção coletiva dos mais de 2.500 trabalhadores que atuam em aproximadamente 100 empresas. Segundo os representantes dos sindicatos, os empresários continuam reafirmando que não concedem ganho real e não pretendem repor as perdas dos salários e parcelando menos que o INPC do período, que é de 8,5%. A proposta foi realizada na última sexta-feira e foi considerada um absurdo por Carlos Decortes, presidente do sindicato. O sindicalista afirmou que foram oferecidos 5% retroativo a novembro, que é a data base da categoria, e mais 2,5% em junho do ano que vem. A expectativa é que durante a semana novos encontros sejam realizados a fim de que uma solução seja encontrada para o impasse. Foi com um gesto simbólico e solene que o governo brasileiro escolheu retribuir a solidariedade dedicada pelos colombianos na tragédia com o voo que transportava a equipe da Chapecoense. Acompanhe. As autoridades brasileiras condecoraram nesta sexta-feira civis e militares colombianos que estiveram envolvidos na operação montada logo após a queda do avião que levava o time da Chapecoense e que matou 71 pessoas. As mais altas honrarias diplomáticas do Brasil foram concedidas a 12 cidadãos e autoridades da Colômbia. Johan, de 15 anos, que mora em uma fazenda perto do local do acidente, recebeu a Ordem de Rio Branco. Para mim foi uma honra, é um presente que vai marcar minha vida. É um regalo que se vai marcar para toda a vida. O prefeito de Medellín também foi homenageado. Somos solidários e demonstramos isso. O filme que o mundo viu sobre o que aconteceu naqueles dias e sobre a solidariedade do povo colombiano com o Brasil. Esta é a realidade de quem somos. O mesmo vale para as pessoas em Medellín. São pessoas boas e não essa distorção de séries de narcotraficantes e mafiosos. Apenas 6 pessoas sobreviveram ao acidente. A seguir, em tempos de crise, saiba como economizar durante a ceia de Natal. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Amanhã, terça-feira, o céu estará encoberto e teremos o registro de chuvas em todos os períodos. A temperatura mínima ficará na casa dos 21 graus e a máxima na casa dos 27. Na quarta-feira, dia 21, o sol voltará a aparecer, porém poderemos ter o registro de chuvas entre os períodos da tarde e da noite. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 32. Na quinta-feira, o cenário irá se repetir. O dia amanhecerá ensolarado, podendo virar durante o período da tarde ou da noite com a chegada da chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 35. Na sexta-feira, a previsão aponta tempo bom em toda a região sul de Santa Catarina. O risco de chuva é mínimo e, se ocorrer, será entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 35. A ceia de Natal do brasileiro não poderia escapar da alta dos preços de toda a economia. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o custo médio aumentou mais de 10% para uma inflação de menos 7%. O jeito é, como há algum tempo, improvisar. Os mercados estão cheios. Todo mundo quer garantir os ingredientes para compor a ceia de Natal. Antigamente a gente fazia banquete, né, que é desnecessário, né? Mas tá dando para fazer uma ceia bonitinha. Aí a família é pequena também, então o gasto é menor. Em tempos de crise financeira, que tal trocar o tradicional peru de Natal por outro prato? Quem sabe um frango com farofa, um pernil recheado. Nessas horas, vale usar a criatividade para garantir uma ceia farta.
e usar as dicas deste educador financeiro para que a ceia de Natal ou da virada do ano não cause uma indigestão no consumidor. Antes de tudo, prepara um menu. Prepara uma lista do que vai ser feito, organiza exatamente, veja quais são os componentes daquela comida e aí vá pesquisar na internet. Numa confraternização dessa, as pessoas comem em média 500 gramas de refeição. Então, se você vai fazer uma festa para 10 pessoas, 5 quilos de comida está muito bom. Ninguém come peru o ano inteiro. A grande maioria das pessoas não comem tender, chester durante o ano inteiro. Aí chega no Natal, no Ano Novo, quer fazer todas essas comidas de uma vez só. Escolha um tipo, 2 tipos de carne no máximo. E é bom lembrar que há muito tempo o brasileiro acrescentou o bacalhau no cardápio do Natal. Pelo preço, poderia até ser um presente. Mas como este será mais um fim de ano das lembrancinhas, o melhor é improvisar, sem abrir mão do prato principal. O que para a senhora não pode faltar na ceia de Natal? Na ceia de Natal, além do amor, da oração, do agradecimento, um bacalhau. E hoje, na crise financeira, está dando para comprar tudo ou vai ter que substituir algumas coisas? Substituindo sempre, substituindo. O bacalhau, em vez de levar as postas imensas, lindas, a gente leva ele desfiado e improvisa o prato. E olha o educador financeiro de novo. A sua ceia de Natal e de Ano Novo é encerrar e comemorar o final de um ano que muita gente passou endividado. Então, ao fazer suas compras, não vai usar cartão de crédito, não vai fazer novas dívidas para comemorar um ano que passou endividado, iniciando um ano com novas dívidas. A seguir, a partir de hoje, você confere uma série onde prefeitos da região avaliam 2016 em seus respectivos municípios. E o primeiro será o chefe do Executivo de Içara, Murialdo Gastaldon. A partir de hoje, você confere uma série onde prefeitos da região avaliam o ano de 2016 em seus respectivos municípios. E o primeiro a falar aqui no Informe Região será o chefe do Executivo de Içara, Murialdo Gastaldon. Içara, conhecida por ser a maior produtora de mel de Santa Catarina, também busca em outros ramos, como a fumicultura, comércio e indústria, o desenvolvimento do município. Segundo o IBGE, 58 mil habitantes residem na cidade, que possui uma área de 228,928 quilômetros quadrados. Com a intenção de expor cada vez mais o crescimento, o prefeito Murialdo Gastaldon, que foi reeleito para comandar a cidade para os próximos anos, tem algumas metas para garantir melhorias significativas para o povo içarense. A 445 precisa ser, no mínimo, restaurada, faz a ligação de Criciúma passando por Içara. A via rápida precisa estar concluída de qualquer maneira e tem na mobilidade assim, uma demanda muito intensa das comunicações interbairros, de bairro com bairro. A UTI do Hospital São Donato. Depois de 25 anos, o Hospital São Donato recuperou sua certidão negativa de débitos, que lhe dá a condição de firmar convênio com o Estado e a União. Por isso que agora existe a possibilidade de se implantar a UTI do Hospital São Donato. Durante o primeiro mandato, teve algumas bandeiras que acabaram sendo evidentes, como a educação e o esporte, que resultou diversos prêmios e reconhecimentos ao município da região carbonífera. Da rede municipal foram 11 medalhas. E da rede, somando um aluno da rede estadual, nós chegamos a 12 medalhas. A ANREC inteira, a rede municipal estadual da ANREC inteira, conquistou 23. Içara sozinha, portanto,
conquistou mais medalhas na Olimpíada de Matemática do que todos os demais municípios somados. A saúde foi um problema em quase todas as cidades e Içara foi um dos municípios que conseguiu deixar essa crise longe da saúde. O Hospital São Donato acabou sendo uma das poucas instituições hospitalares que ficaram de portas abertas e atenderam a demanda de toda a região. Dá para perceber hoje, com a forte crise que se abate sobre os hospitais da região, o São Donato não se abateu e, inclusive, está absorvendo demandas de outros hospitais aqui na cidade de Içara. Mas, para buscar a reeleição e seguir o trabalho que vinha fazendo, o chefe do executivo teve que optar por sair do partido que defendia, o PT, e seguir para outro partido, o PMDB. Eu percebi que, se tivesse permanecido no Partido dos Trabalhadores, no PT, toda a discussão que nós faríamos na eleição de 2016 ficaria discutindo mensalão, lava-jato, e eu queria e quero discutir os problemas da nossa cidade. Eu queria discutir o esporte da nossa cidade, o Hospital São Donato da nossa cidade, a educação da nossa cidade, a mobilidade da nossa cidade, a cultura da nossa cidade. E essa mudança do Partido dos Trabalhadores para o PMDB visou exatamente isso. E fazer uma retrospectiva de tudo que foi feito nos últimos 4 anos fica fácil, já que ele acabou de ter que defender todo o trabalho realizado para os içarenses. E aí está tudo na ponta da língua. Nós tínhamos 3 grandes compromissos em 2012. Ampliar em 1.000 vagas nas creches do município, e nós conseguimos chegar a 1.050 vagas. O total de matrículas hoje, em relação àquilo que se tinha em 2012, são 1.050 crianças a mais matriculadas na rede pública municipal de Içara nas creches. Na pavimentação, nós tínhamos um compromisso de avançar muito e pavimentamos o equivalente a uma rua por semana durante esses 4 anos. É o maior projeto de pavimentação e de mobilidade de Içara. E o outro grande compromisso que tínhamos na saúde foi com o Hospital São Donato. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.